quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, E acredite, Ele está com as mãos estendidas para você. Ele sabe o que está acontecendo, que Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele está aí, aonde você está, me vendo nesse exato momento. Não é por acaso. Ele está onipresente aqui, em todos os lugares. E o melhor de tudo, sabe? Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Pode transformar sua mente, o seu coração, toda a situação. Então,
Eu sempre compartilho aqui com a nossa família da Gospel, que não é mais uma equipe, é uma família, o pessoal aqui que está na labuta, a dupla dos Dans, do Dan do áudio, que chegou primeiro, o Dan do VT, o Emerson do GC, se liga! O Rafa das robóticas e o nosso Luiz da Luz, que joga pro satélite, porque nós estamos onde você está, ok? E também na robótica, faltou alguém? Não pode faltar ninguém. Rafael Anjo, e o Gentil tá aí. Já vai, dá um tchauzinho aqui, ó. O Arthur tá me dando um beijo. Manda um beijo, mostra aí. Não dá pra mostrar. Que dá? Vem cá, dá um beijo, meu amor. Ele fala, ai, você tá lindo. Eu falei, graças a Deus, ao Espírito Santo e a você, meu irmão. Um presente que Deus me deu neste ano. Obrigada a você, a Val, ao Sala. Beijo pro Paulo, tá? Bem, essa é a minha equipe. Paulinha, casca de bala. Casca de bala. E se faltou alguém, perdão aí, tá bom, gente? Primeiro cumprimentar aqui a minha companheira, co-apresentadora, a doutora Bela. Prazer estar aqui em mais um programa, Mara Maravilha. Boa tarde a todos que nos assistem. Mais um programa, graças a Deus. Estamos aqui. Bela que fala sobre saúde bucal, saúde dentária. Ela que é mãe também. Uma a gente pode mostrar só um pouquinho? Mostra. Vem aqui, só um pouquinho. Isso, para mostrar. O programa hoje começou florido. Aqui, olha, eu já te conhecia pelas fotos que a mamãe fala, que a vovó fala, mas você é muito mais linda pessoalmente. Obrigada, né? Sua mãe é linda, mas você é mais linda do que ela. Uma coisa linda. É um nosso presente. Vamos pro Beto Carreiro, né? Vamos! Bate aqui. Vamos sim, se divertir muito lá, né, Manu? Olha que olhinho lindo. Fica com a gente. A criançada toda aqui com a gente. Obrigada, Bela. É um prazer, Mara. Mais uma vez, um prazer estar aqui no seu programa. Muito bom. Hoje você, além de interagir com os nossos convidados, vai também trazer o tema de câncer de boca. Sim, um assunto tão relevante, tão importante para todas as pessoas que nos assistem. Então vai ser um momento muito importante para a gente falar sobre essa doença que tem tido uma grande prevalência e que pode levar os pacientes a óbito. É um assunto bem importante. E que merece sua atenção. Com câncer de certeza. boca, para esclarecer mitos, o que é mito, o que não é mito, explicar sinais de alerta, nos orientar sobre prevenção, melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida. Ok? É E isso ela aí. que é profissional, renomada, professora, atuante também. Exatamente. É cirurgiã, dentista, referência, já está famosa. Tenho novidades para 2026. Será? Gente. Temos o nosso especial de Natal. Não vou falar, não. Foi Fala. demais. Fala ou não fala? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Paulinha, Gui, fala ou não falo? E aí? Será que o Gui libera? Vamos lançar ela que tem o dom de adorar, de louvar, levita, como cantora. E olha, gente, toca a alma, o coração. Em Natal especial, ela cantando. Lindas músicas, entre elas Deus é Fiel. Temos a participação de quem também no Natal? Será que a gente pode falar quem veio? Pode falar? Será que pode? Sérgio Malandro. Foi demais. Paulinha já falou depois, então, tá vendo? Foi muito bom. E ao meu lado, tenho um prazer de receber, olha o sobrenome, Cordeiro. Olha aqui, um dos maiores inventores, inventores, pessoa física do Brasil. Ele se destaca pelas criações genuínas, originais. Gente, as pessoas que têm assim, uma mente brilhante para ideias são pessoas diferenciadas. Exatamente, porque a ideia é o principal. Aí depois a execução e fazer acontecer, tá? Ele é casado com Marisa Cordeiro, gostei do sobrenome, e pai de 4 filhos. 4, Mara. Olha. Primeiramente, eu que agradeço, né, de estar aqui, maravilhosa, estar com você do seu lado. Quem veio dos anos 90 sempre te assistindo, crescendo, vendo você animando. Você viu que ele botou 90, né? Já não era nem 80. 90. Não, mas também não vamos levar para os anos 80. Vou falar o nome dos filhos aqui, ó, para mim. É pai do Davi Luiz, beijo. Maria Fernanda, Vinícius e Marco Antônio.
3 meninos e uma E menina. uma menina. Menininha é o xodózinho. Maria tem 9 anos. Linda. E ele também, além de ser essa pessoa diferenciada, um talento, um dom, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, a gente vai ter muito que agregar hoje, durante a nossa tarde com você. Fica com a gente. Estou recebendo mais uma vez aqui ela, Helena, que agora é Helena Brilhante, tá? Acompanhada com o seu esposo. E aí, Helena, tudo maravilha? Como é que estão as animações para final de ano? Beto Carreiro, Nossa. as parcerias com outras mulheres brilhantes. Animadíssima para a gente levar nossa filha para o Beto Carreiro junto com a Mara. Imagina, conhecer o parque do Beto Carreiro com a Mara, passear, viajar com ela em família, férias. Então, se você não tem ainda nenhuma programação especial, venha viver esse momento com a gente. Estou na expectativa, Mara. Vai ser também. incrível, vai ser Eu também, incrível, vai ser amiga. brilhante. Vai ser brilhante. Olha, com todo o respeito, mas eu faço esse trocadilho. Quem não tem Disney pode ir de Beto Verdade, Carreiro, sem que dúvidas. não vai faltar Olha nada. lá. Gente, um dos melhores parques temáticos da América Latina, com uma área imensa, mais de 14 milhões de área metro quadrado, com mais de 100 atrações. Você pode já tá enchendo, hein? Não começa 2026 sem celebrar, não, sem brincar, tá? Vamos brincar. E eu, Mara Maravilha, vou estar com você. Ah, Mara, mas você vai tirar foto, vai fazer selfie? Vou. Os fãs... 90, né? 90. 90. É de 80. É, 80, 90, né? Porque a gente não pode deixar morrer o coração de criança. Verdade. Entendeu? Verdade. Um coração puro. E priorizar as crianças, gente. Que ai daquele que desviar do caminho certo um pequenino. Então, o pequenino, ele tem infância, ele tem inocência, ele tem pureza. E ele tem que brincar mesmo, tem que extravasar. E eu fiquei realmente maravilhada com a estrutura do Beto Carreiro, que eu conheci. Aí falei, vou fazer essa caravana, tá? Mais de 100 atrações. Preço que cabe no seu bolso. Pode ser parcelado. E é que eu explico. Tem muita gente me perguntando. Mara, eu sou do Rio, eu sou de Belo Horizonte, eu sou do Norte, do Nordeste, eu venho de outro estado. Faz a sua programação, faz o seu corre. Liga na Hebron, olha aí o espaço, gente. É muito grande, muito limpo, é limpo, porque lugar que não é limpo, eu tô fora, certo? Área de alimentação, as atrações, temos o espetáculo do Madagascar, temos a história do Beto Carreiro, que muita gente não conhece, viu, Guilherme? A gente vai fazer um especial, você e o Luan Ligeiro, contando a história do Beto Carreiro, que é um grande artista. Aí, criança... Sobe o áudio aí, sobe o áudio da galera, vamos ver. Hoje vamos passear no parque. Hoje é domingo, é nosso dia de brincar. O trem fantástico, carrossel dourado. Tem roda gigante que não para de rodar. Na montanha-russa eu tô feliz da vida. E no tobogã eu levo meu namorado. E a qualquer hora tem o show dos palhacinhos. Que dia inesquecível, que final de semana maravilhoso. Qualquer hora tem o show dos palhacinhos. E é uma festa sem igual pra garotada. Oba! E Janeiro de 2026, caravana com Mara Maravilha. Não perca, essa pessoa aqui anima a festa. Uhul! que maçã do amor. Tem maravilha, tem gente feliz. Se programe para estar conosco em janeiro de 2026 no Beto Carreiro hoje com a Mara Maravilha. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Uhul! A maravilha é sensacional. Encheu o saco pra comprar de tudo. E o meu pai Vamos viver juntos esse sonho. Aqui em Santa Catarina, Beto Carreiro Old, comigo, Mara Maravilha, e você. Sobe, Danilo. No paro ímpar eu escolho o artilheiro. Eu gosto dessa parte, ó. Fica essa música dos anos 90, 80. Aí tem uma parte que é assim, ó, Luizão. Dá um break aí no
No áudio, Danilo. No paro e ímpar eu escolho o artilheiro. E o goleiro pode ser a minha tia. A tia não vai. É, muito bom. É isso. Então vamos, gente. Os meus fãs década dos anos 80, 90, você de agora, você que é aí da igreja, organiza a sua turma, vamos juntos. O preço a partir de 1.800. Tem o preço a partir de 1.800 parcelado, tá? Vem de outro estado, aí calcula o valor da passagem, que é o bônus. Perfeito, 2026 vai ser o nosso ano, já começando assim com o coração de criança. Bem, cumprimentei o esposo de Helena. Cumprimentei? Faltou. Hã? Faltou. Então, meu amigo, você já é de casa. Aqui na número 1, se apresente. Me sinto em casa aqui sempre. Obrigado mais uma vez pelo convite com a minha esposa. Sou o Júnior Grande Moreira, esposo da empresário, Helena grande Brilhante. empreendedor. Sim. Tem um Uma pessoa que trabalho tem muita admirável. Fé em Deus sempre. E o pé direito a gente vai começar o ano que vem já. Que indo pé pra direito, homem? Tu é saci? Esquerda. Beto Carreiro. É direito ou esquerdo? Vou lá pros dois. Vai ser sensacional essa viagem. É que eu tenho, Vai ser eu tenho incrível. liberdade, Tem, né? Pra tem. gente brincar, porque já Sim, somos com amigos certeza. mais chegados que irmãos. Bem, recado dado, se você não for, só você não vai. Aumenta um pouquinho só a letra pra mim, tá legal? Vamos falar com o Emerson? Isso. Ele que tem uma mente brilhante, ele que é realmente diferenciado. De repente, tudo que você precisa é de uma ideia. Emerson Cordeiro, conhecido como o Emerson Inventor, um dos maiores inventores, pessoa física do Brasil. Ele, sim, se destaca pelas criações originais, por mostrar nas redes sociais todo o processo da ideia ao protótipo. E ele, hoje, vai contar um pouco sobre a sua vida. De onde você é? Pode perguntar a idade? Pode, A lógico. idade, me conte tudo. Bom, eu vim do Mato Grosso do Sul, Dourados, uma cidade maravilhosa, amo Dourados. Hoje estou morando em Curitiba, e onde crio meus filhos, minha família está lá comigo. E fico nessa ponte aérea, Curitiba, São Paulo, e é onde tudo acontece, né? E essa é um pouco da minha história. Então, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, aí pra Curitiba. Curitiba. Uhum. Aí a gente vai ter que mostrar Mato Grosso. Você fica em Curitiba, no Paraná? Isso, hoje uma das minhas indústrias está em Curitiba. Terra de ratinho? Ratinho Júnior? Ratinho Júnior. Ah, Hoje é um exemplo de governador. um beijo para minha amiga, pastora Graça, uma ex-chacrete, Paula Meia também, uma levita, saudade de vocês. Um beijo para todos aí, que eu gosto muito dessa terra. Mas quanto tempo você está em Curitiba e como é que realmente a estrutura do seu trabalho? A história começou no Mato Grosso do Sul, mas como eu comecei a industrializar e começou a crescer a parte da industrialização, eu vi a necessidade de vir para o Sul, porque como eu trabalhava muito com plástico, eu tinha muitos produtos desenvolvidos com plástico, eu vi a necessidade de vir mais para perto dos fornecedores, que é a Braskem e as importadoras. Então o que eu fiz? Eu peguei toda a minha indústria que estava no Mato Grosso do Sul e migrei para o Rio Grande do Sul, onde eu fiquei mais perto dos meus fornecedores de matéria-prima e também dos meus clientes. Ah, então antes de chegar em Curitiba, Paraná, você passou pelo Rio Grande do Sul? Passei pelo Rio Grande do Sul também. Eu fiquei no Rio Grande do Sul Os 3 gaúchos? anos e meio, isso. Uma cidadezinha chamada Butiá, 80 quilômetros de Porto Alegre. Aí fui para Butiá. Ambos gaúchos. Barbaridade, tio. Aí fui para Butiá. Com o tempo eu vi que também o Rio Grande do Sul ficava muito na ponta, eu não tinha necessidade de ficar no Rio Grande do Sul, eu vim por meio de tudo. E aí foi agregando. Fui agregando. E vai trazendo a raiz Isso. crescendo. E aí foi crescendo outras empresas. Hoje eu tenho 4 empresas, indústria, tenho a engenharia, onde eu desenvolvo produtos inovadores para outros clientes. E a história é essa, começou com um sonho, como você fala, tudo é um projeto, tudo é um sonho. E desse sonho virou uma coisa grandiosa. Tanto é que eu agradeço a Deus, saiu o ranking. Muito bom. Saiu o ranking o ano passado dos maiores inventores de tecnologia verde do Brasil. E os meus advogados me mandaram o ranking e falaram: cara, você está entre os maiores do Brasil. Isso certificado? Isso tudo público, né? Isso é público. E é uma honra eu hoje
está na frente da Embraer. Você imagina, a Embraer que hoje é um exemplo de indústria, de empresa brasileira, e eu em tecnologias verdes, eu estou na frente da Embraer. E aí, doutora Bela? Estou impactada com a história do Emerson, né? Que história bonita. Emerson, conta pra gente aproximadamente quantas invenções você já colocou em prática. Boa. Boa. Hoje no mercado, 5 invenções. E eu tenho aí, eu devo estar hoje com a média de 120 propriedades industriais registradas no INPI. Uau, demais. E dessas invenções, você consegue destacar pra gente qual que mais te impactou? Teve maior relevância? Assim, todas hoje que eu desenvolvo, primeiro eu tento solucionar um problema para mim. Um exemplo. Hoje o meu case de sucesso é um piso esportivo. Uau, alô Caio. Ó, piso esportivo. Na gospel tem tudo, gente. Uau. Tem culinária. Pois tá vendo? Se liga, ó. O Espírito Santo tá falando. Quem tá ligado, que ouça. Porque na gospel tem culinária, que aliás, gente, parabéns pelo reality de culinária da Keila Lima aqui. 20 e pronto. E também a Bispa Fê e família na cozinha, meu Deus, de segunda a sábado, 3h30 da tarde, Jesus, Bela. Eu fico assim, esperando começar o programa, é só comida, Tudo de ver bom. aquela fome. Ah, pai. E aí, a sua invenção ligada ao esporte. Ô, Caio, cadê tu? Onde tu tá? Vem aqui que o homem, ó, mandou o assunto na mesa. Essa é uma que mexe muito comigo, porque eu gostava de praticar o esporte e eu me lesionava muito. E geralmente as quadras brasileiras, que são nas áreas externas, ela não tem nenhum revestimento com amortecimento de impacto. E com esse meu problema eu falei, sabe de uma coisa, eu vou começar a desenvolver agora um produto que vai tirar o impacto quando eu for praticar o esporte nas áreas externas. E aí foi bem engraçado que um dia eu estava com um tênis no Nike Shox, e aí eu vi que tinha umas molinhas no Nike, tinha 4 molinhas, eu falei, tive a ideia. Olha aí. Aí eu desmontei o Nike Shox em parceria com uma empresa brasileira para descobrir que borracha que a Nike usava, porque eu queria distribuir esse mesmo amortecimento do tênis numa placa, para que essa placa ela fosse montada, uma placa no tamanho de um pé, de 30 por 30, e nessa placa teria 32 amortecimentos, para quando o atleta pulasse... É isso aí que a gente está mostrando. Isso. Quando o atleta pulasse e caísse, ele ia diminuir lesão no tornozelo, na bacia e no joelho, que era um dos meus maiores problemas. Internacionalmente teve essa... Não, a minha patente ela está em 38 países do mundo. Uau! Demais. Muito bom. E aí, Caio? Porque aí tem uns craques, né? Que qualquer coisinha, ai, me machuquei, caí e tal, já vai ter um... Legal, o meu garoto propaganda hoje é o Cafu. Cafu, amo Cafu, meu vizinho. Sempre a gente se encontra ali no centro comercial. Cafu, tô te esperando aqui, hein? Você mora na Alphaville? Sim. Eu tenho escritório lá, perto do Cafu, Tá vendo? Na Alameda Mamoré. Olha aí como o mundo é pequeno. Ai, grande é o céu. Pois é. Vamos. As coincidências, né? E qual é a sua missão ao mostrar suas criações e inspirações, todas assim novas, revolucionárias? A minha missão, verdadeiramente, é mudar a cultura do meu país sobre inovações e invenções. Porque eu vejo um país muito deficitário quando a gente fala em tecnologia e invenções. A minha história, eu gosto sempre de contar a minha história, que como eu vim do Mato Grosso do Sul, imagina, vim lá do meio do mato, o pessoal, como que pode sair um inventor lá do meio do mato? Mato Grosso do Sul, falou Mato Grosso do Sul, as pessoas... Deus achou Davi lá apacentando as ovelhas. Isso. Tanto é que a minha história, eu contei que esse dom foi depois do encontro que eu tive com Jesus. E aí, eu quero saber também. Esse eu vou contar detalhes. Então, assim, o que eu quero deixar de legado? Eu quero deixar um legado para que as crianças, os jovens, essa nova geração, eles possam me ver como exemplo. Da onde eu saí, o que eu consegui construir com a inovação. Mas você estava questionando, falando sobre as suas invenções. Alguém que está vendo a gente fala assim, olha, eu estou nessa área de trabalho. Aí te expõe as ideias que tem, aí você tem uma inspiração para ter uma ideia ali no contexto, mas seja diferenciada de tudo. Sim, você fala, a ideia que eu posso ajudar a pessoa. Sim. É isso.
Eu vou te dar um exemplo de um dos clientes, porque hoje eu desenvolvo produtos para outras empresas. Teve um cliente que ele fabrica brinquedos para a área externa e ele falou para mim, quando ele me procurou, falou assim, se você vir na minha fábrica e me dar uma ideia, eu assino um contrato com você. Falei, isso para mim é tranquilo. Fui até a fábrica dele, eu estava conhecendo a fábrica e na hora que eu estava no meio da fábrica, eu falei, já tive uma ideia. Aí ele falou assim, mas como assim uma ideia? Vamos mostrar o material dele todo aí, e aí, de brinquedo. Aí eu tive uma ideia no brinquedo que ele já tinha. Qual que foi a ideia? Eu vi que ele tinha um brinquedo com mola, que é aqueles cavalinhos que fica no parquinho. Certo. E eu perguntei para ele, falei assim, já teve alguma criança que se machucou com essa mola exposta? Tal? Ele falou assim, teve, a criança colocou o pé. E falei, nunca ninguém pensou em fazer uma proteção, uma coifa, para proteger essa mola? Ele falou assim... Aperfeiçoar a ideia, né? Aperfeiçoei a ideia, uma proteção. O que eu fui vendo, fui pesquisar, porque quando a gente tem uma ideia, não que essa ideia já não exista, aí você tem que pesquisar. O diamante é mais valioso lapidado, né? Exatamente. E aí o que eu fui fazer? Fiz uma pesquisa, tanto nacional como internacionalmente, porque o que acontece, Mara? Às vezes o brasileiro, ele acha que ele teve uma ideia no Brasil, e se ele pedir uma patente, tivesse a ideia lá fora, ele consegue a patente no Brasil. E não. Por quê? O Brasil ele faz parte de um tratado que são feitos, se eu não me engano, por 146 países. Então, quando você pede uma patente no Brasil, o Brasil tem que procurar nesses 146 países se não tem a mesma ideia, para você conseguir uma patente definitiva. E você também, quando você vai dar essa assessoria, essa mentoria e tem as ideias, você também dá essas informações? Toda. Tanto é que eu ensino a todos, antes de gastar energia ou dinheiro, você tem que fazer uma pesquisa para ver se a sua ideia já não existe. Por quê? Senão você gasta toda a energia que... Quantas ideias você calcula, assim, que na sua trajetória você já teve? Eu vou colocar em propriedades, né? Então, hoje eu devo estar com 120, então eu tive 120 ideias. Uau, demais. E todas também isso só as minhas, fora dos terceiros. Só as suas que quando eu tenho ideias, assim, geralmente vai pro cliente que comprou, né? Eu só vou elaborar a ideia, desenvolver o produto, fazer certificações para que ele leve para o mercado. Mas aquela patente é dele, não minha. Nas suas redes sociais, assim, a gente tem... uma PAN, você tem o Instagram, tem canal no YouTube? Tenho. Eu tenho hoje o Inventor BR, né, que ali eu dou dicas, ensino o caminho para quem tem ideias, porque as pessoas têm uma ideia, mas eles não sabem como fazer essa ideia sair ou da mente ou do papel. Ali eu dou bastante dicas, explicando. Mas deve ser muito caro. Fala assim, vem cá, olha aqui o que eu estou imaginando. Uma ideia deve ser muito caro, não? É igual o médico, ele cobra a primeira consulta, cobra uma volta, e aí depois, se tiver continuidade, é um outro valor. É muito caro. Depende muito o que é caro. Por quê, Mara? Às vezes uma ideia dessa, que você faz um investimento, porque no começo eu vendi até casa para poder investir nas minhas ideias. Então, assim, só que é uma ideia que mudou minha vida financeira. Então, uma ideia pode mudar a sua vida financeira. E o mais legal de quando você tem uma ideia, você tem a exclusividade de 20 anos, ninguém copiar a sua ideia. Patentear, registrar. Então, esse é o diferencial de quando você cria um documento de patente, que é a proteção que você tem. E isso é legal, porque o mercado... E a sua empresa também dá essa assessoria de patenteamento? Ou você terceiriza com outro? Não, eu tenho hoje tanto a minha empresa dando essa assistência, mas eu só dou assistência para quem eu desenvolvo o produto. Ok. Agora, não, mas eu quero só fazer uma patente. Aí eu tenho os meus parceiros que eu indico. Por quê? Porque eu foquei mais em cuidar das patentes de quem também compra o produto comigo, o desenvolvimento do produto. Aí você citou 2. Agora, assim, mais criações, assim, para a gente ter uma esteira maior. A gente estava até conversando nos bastidores, ele estava falando sobre tecnologia verde. Fala um pouco para a gente. Tecnologia verde. O que é tecnologia verde? São produtos que ajudam na proteção do nosso planeta. Certo. Entendeu? O exemplo, produtos que eu trago captação de energia solar. Produto que eu ajudo na reciclagem de produtos para que esse produto não vá para o oceano, não vá para os rios. Outro exemplo, que eu tenho bastante desenvolvimento, carregadores para carros elétricos. Tanto é que hoje eu estou em conversação com a BYD, ela ficou muito interessada em algumas tecnologias de carregadores que eu desenvolvi no Brasil. E lembrando, tá? Todas as minhas patentes são 100% brasileiras. Você tem alguma curiosidade, Marcelo? Tem, amor. E a Helena?
Pensando aqui sobre a patente que Você você tá falou. com o bastão, né? O bastão. Isso, Danilo. Eu tô pensando aqui sobre a patente que você falou, mas assim, eu sempre até comento com a minha esposa em relação a você ter ideias e não colocar em prática, né? O que é uma ideia se você não colocar em prática? Então você tem que ter coragem também, porque muitas pessoas de repente podem recusar ou nem dar. Falar, não, mas isso aí não vai dar em nada. Então você, além de tudo, das ideias, do dom que Deus te deu... Recurso, não tem o recurso. Não tem o recurso, você teve bastante coragem de colocar isso também em prática. E eu queria saber o que você está planejando. Já pode dar um spoiler para a gente do que você está... Uma próxima invenção? E é bem legal que hoje eu estava gravando, até com o meu filmmaker está aqui, nós estávamos gravando sobre essas dicas. Porque a pessoa fala, tem uma ideia, mas como que eu faço? É caro, igual a Mara falou, é caro. Lógico, se você for, tem uma ideia, eu vou buscar um escritório hoje para fazer a patente, ou um engenheiro para desenvolver. Lógico, um investidor, isso um parceiro, um sócio. Isso tudo, ele se torna caro. Mas você precisa tirar a ideia do papel, pelo menos para fazer uma apresentação para o investidor. Então, isso é uma coisa que, se você quiser, como eu quis e fiz, você consegue fazer barato. E como ele tem, imagina, ele já tem mais de 100 que ele mesmo. Tem muitas ideias que ele também acredita e que ele investe. Sim. E no mínimo também, quando se tem uma ideia, ele, dentro do network que ele tem, ele pode sugerir, olha, eu tenho esse parceiro que pode sugerir para agregar, para fazer valer a sua ideia. Acredito isso. E já teve vezes da pessoa me apresentar uma ideia e eu vi que ele não tem condições e eu ajudar ele. Sem interesse. Por quê? Porque quando eu comecei, eu tive muitas portas fechadas. Eu tive que me virar. Exemplo, eu estava no Mato Grosso do Sul, só existia um advogado que fazia patente no Mato Grosso do Sul. E imagina, um sócio, imagina o valor que era para fazer. Só que eu sempre fui uma pessoa, e Deus sempre me deu essa força de eu não ficar reclamando, não tem dinheiro, não vou fazer. Não, eu quebro as barreiras. Eu comecei a estudar. Primeiro eu vi que não precisava ser advogado para fazer patente. Falei, opa, aqui já é um começo para mim fazer sozinho. Aí eu comecei a estudar, comecei a pegar patentes que já tinham sido escritas e comecei a ler. Falei, eu vou escrever minhas patentes. Mas você está ali em Alphaville? Olha aí, que notícia. Meu vizinho, vou ligar para sua secretária, vou marcar um horário, entendeu? Porque eu não sei o que acontece com minha mente também, gente. Precisamos ter alguma criação aí, não é? E agora, Emerson? Eu falo assim, meu Deus, não. Eu falo assim, a pessoa mais ocupada é fulana, no caso aqui, a que vos fala. Então, vou colocar mais essa demanda, porque é mais essa ideia. Mas sozinho a gente, né, uma andorinha só não faz verão. E por isso que você tem toda essa infraestrutura. Eu acredito que essa pauta da gente, precisamos falar mais vezes. Quero que você vá no meu podcast. Você vai no meu podcast? Tá marcado no podcast, Paula? Bate aqui. Isso. Combinado. A gente passou as imagens, todas as imagens. Aí, gente, que matéria maravilhosa. Porque, olha, eu tive essa ideia, é espetacular. Aí a pessoa vem e fala assim, bem, eu vou dar um exemplo sem dar um nome, tá? Uma igreja, aí teve uma estratégia de uma construção, em um lugar estratégico, com um apelo dentro da Bíblia estratégico. E aí uma palavra do Silvio Santos. Não é essa construção que é extraordinária, é a ideia que é extraordinária. E na vida é isso, levando essa lição que eu tive depois de Deus, a minha referência, o Silvio Santos. Quero você para a vida, tamo junto, vamos 2026, muitas ideias em prática. Obrigada, fica aqui com a gente, tá bom? Tamo junto, querida. Helena, imagina, hein? As ideias da nossa cabeça. Que privilégio estar do lado, e já vai surgindo mais ideias, né, Mara? Porque a nossa mente é mais do que o computador, né? Não para. E você aí, as suas ideias, vamos pôr em prática? Mas agora é hora de falar também de saúde, no nosso Saúde Maravilha. E no Saúde Maravilha, doutora Bela, hoje nós vamos falar de quê? Câncer de boca, Mara. Um assunto de extrema relevância e importância. Hoje em dia, se a gente
avaliar os rankings aí de mortalidade, a gente consegue observar que o câncer de boca está entre os 5 principais lesões malignas que matam pacientes, que levam vidas a óbito. E é um assunto hoje de extrema relevância para a gente conversar aqui exclusivamente no Saúde Maravilha. Doutora Bela, que é presença constante aqui, agregando muito para o que importa na nossa vida, que é a nossa saúde. A saúde começa pela boca. Ela é CEO da Multiclean Odontologia, tá? Que fica em Guarulhos. Isso mesmo. E também dá aulas. Também dou aula, sou mestre e doutora em patologia bucal, em semiologia. Tenho a clínica em Guarulhos também, uma clínica ali onde a gente oferece todas as especialidades odontológicas para os nossos pacientes. E agora estamos aqui no quadro Saúde Maravilha, né? E a sua atuação como professora? Acontece quando, como, de quem pode participar? Vamos lá, Mara. Hoje eu sou a professora titular das disciplinas de patologia bucal e semiologia da Universidade Brasil. Eu leciono nessa instituição há 13 anos, inclusive é a instituição que eu me formei. Então é a minha casa, Helena. Eu gosto muito de quando eu tenho essa interação com os meus alunos ali, falar que um dia eu estive ali sentadinho onde eles estão, até mesmo para estimular, como a gente estava conversando aqui com o Emerson, né? A nossa trajetória, a nossa história. Eu venho também de uma família humilde, fui bolsista no período da graduação. Cristã, tem um testemunho assim como certeza. Também você tem. E Incrível. quero conhecer o seu testemunho, porque eu já vi que você já Tem é bastante. patenteado pai. Amém. E assim, muito importante quando os nossos sonhos se coincidem com aquilo que Deus tem para nós. Como cirurgiã dentista, você atua há quanto tempo? Eu sou cirurgiã há 15 anos, Mara. Há 15 anos de formada e há 13 anos lecionando. Fiz mestrado em Campinas, lá na São Leopoldo Mendique, fiz mestrado e doutorado, bolsas que eu também fui contemplada no período da graduação, para honra e glória de Deus. E como professora, há quanto Há tempo? 13 anos. Há 13 anos. Após 2 anos de formada, eu fui convidada para dar aula na instituição que eu me Então, formei. um número assim de clientes não tem, né? Como Sim, calcular. já passaram mais de uns 5 mil alunos nas nossas mãos ali, já formamos muitos alunos que hoje desempenham funções brilhantes. É muito gostoso quando os alunos nos encontram, quando os alunos falam que nos viram aqui no programa da Nossa Maravilha. Então, é uma alegria, é um motivo de muita alegria estar aqui, principalmente falando para você que está em casa sobre tantas informações importantes no mundo que só se fala de estética, quando a gente traz o assunto saúde. E muita gente, não é, Helena? É. Ainda acredita Que tem coisas ali que não são verdade. Elas ouvem, elas têm muita influência, que elas assistem e começam a acreditar que aquilo ali é verdade. Tem mitos, né, doutora? Muitos Tem muitas mitos. histórias aí que são falácias. Quais são esses mitos ali que a senhora, no seu consultório, escuta e quando... esse queijo, o que é verdade, o que é mentira. Como que a gente sabe, né? O que essas pessoas estão contando que é verdade, que é mentira? Os meninos também podem interagir, tá bom? Sim. É verdade, Fica à vamos lá. vontade. Se tiver eu tenho uma pergunta pergunta, depois. pode fazer, vai ser um prazer. Mas Já saiu uma ideia aí da sua cabeça, não já saiu? Tenho eu certeza já vou que fazer sim. uma parceria aqui com o Emerson. Ô, doutora, dá pra gente fazer muitos produtos para auxiliar nisso. Olha que ótimo. Bom, o primeiro Quero ser grande sócia. mito é nós acreditarmos que as doenças de boca, elas doem. Que o câncer de boca, ele deve doer para que você procure o cirurgião dentista. Como eu estava falando aí anteriormente, o câncer de boca não dói, é uma doença silenciosa. Então, se você vai esperar doer para você procurar o cirurgião dentista, que essa informação caia por terra. A palavra de Deus nos fala, conhecereis a verdade e a verdade vos E o meu libertará. povo Não sofre é? por falta de conhecimento. Pois é. Isso. Então, o primeiro grande conhecimento é alerta. Cirurgião dentista, pelo menos 2 vezes ao ano, você não precisa sentir dor para ir ao dentista. Então, fazer o exame de boca. Inclusive, Helena, nós temos o autoexame, onde o paciente ele pode se posicionar na frente de um espelho, projetar a língua para fora, os lábios, buscando alterações. Quais seriam essas alterações? Úlceras, machucadinhos que não cicatrizam, manchas vermelhas, manchas brancas. Mas cárie, essas coisas não? Não, a cárie não tem associação com Tá. câncer de boca, Mara. Se você que nos assiste tem dificuldade de deglutir, começa a ter dificuldade, muitas vezes até para pronunciar as palavras. Em outros casos também, o paciente começa a sentir muitos nódulos aqui nessa área submandibular e sublingual.
Parestesia, que é a sensação de anestesia do rosto, são alertas, são sinais que devem acionar o nosso radar para procurar uma ajuda odontológica. Diga aí, diga. Doutora, eu ia perguntar, pessoas que, por exemplo, não escovam o dente frequentemente. Escovam só uma vez, por exemplo, porque o certo é escovar depois da alimentação. Com certeza. Também ter o fio dental. Então, Língua, limpeza da língua. Quem não escova o dente frequentemente, até crianças ou mais velhos, Não tem ele uma pode ter educação, câncer né, bucal ou não? Eu não vou te dizer que podem ter o câncer de boca, mas existem lesões que não são cancerígenas, são lesões benignas, mas que podem se desenvolver devido à má higienização. Nós chamamos de lesões reacionais. São muitas. São lesões causadas por placa bacteriana, por tártaro, por má higienização. Que assunto, hein? Que é muito relevante. E até mesmo chamando a atenção nosso público, pessoas que usam prótese total. O trauma, quando a gente fala em câncer, é importante a gente enfatizar que o câncer, ele é multifatorial. Então, é como se fosse uma pizza. Cada fatia dessa pizza vai contribuir para a formação daquela lesão maligna. E o trauma, que é criado aí por uma prótese total, ou por você que nos assiste, que usa aquele piercing na língua, é uma fatia dessa pizza. Que, somado muitas vezes à hereditariedade desse paciente, a histórico de câncer familiar, pode sim contribuir para a formação do câncer de boca. Crianças também podem sem ter, dúvidas, não só com mais sem idade. dúvidas. Então, é importante... Pessoas de qualquer idade. Com certeza, Mari. Então, assim, quando a gente pensa em saúde bucal, se você cuida dos seus dentes, se você passa o fio dental, se você vai regularmente ao cirurgião dentista, você está certamente minimizando em grande escala a probabilidade dessas lesões se desenvolverem. Então, ir ao cirurgião dentista e procurar o atendimento, mesmo que você não tenha nenhuma alteração aparente, é o que a gente pede que se faça, é o que a gente recomenda para aqueles que nos assistem. Doutora, uma pergunta. O sintoma é só aquela feridinha nos lábios ou tem outros sintomas que a pessoa pode também... Prevenir, algo para prevenir. Isso, tem como ter algum produto para prevenir? Ali já vai criar um produto aí, mas a gente vai conversar sobre isso, hein? Produto para prevenir. Porque, assim, o que eu acho? Se você saiu a feridinha, muitas vezes você não trata e vai... Porque você acha que é uma herpes. Isso. Aí você passa, queimei a herpes, vai. Mas e se não aparece essa ferida também? Tem um outro sintoma, Sim. alguma outra coisa? A gente vai dividir isso didaticamente em sinais que e pode sintomas. Ser, né? Exatamente. Então, para quem nos assiste, sinais para prevenir, é aquilo que eu vou visualizar, não é? E sintomas é aquilo que meu paciente me relata. Quais são os sinais, respondendo à pergunta do Emerson, que estão relacionados ao aparecimento do câncer? Não só ferida, manchas vermelhas, manchas brancas, manchas enegrecidas. Em quais regiões da boca? Principalmente borda lateral de língua, palato, que é a região de céu da boca, e os lábios são as regiões de maior incidência para o desenvolvimento do câncer. Além disso, nódulos, Emerson. O paciente começa muitas vezes a se palpar nesse autoexame que eu comentei com a Helena, e a gente começa a perceber a presença de linfonodos, de gânglios nessa região. E a gente precisa investigar o porquê que isso está acontecendo, E a gente precisa de ideias para prevenir e para cuidar. Exatamente. Exato. E a doutora Bela Constante aqui, mas eu tenho um recadinho para dar para você. Olha aí, Lavita, já está garantindo a sua unidade na Lavita? Eu estou aqui todos os dias, dando essa bênção para você tomar posse. Olha aí, olha, gente, essa fase, esse ano, foi recorde. Olha o lago. Olha, aquela fonte de água, piscina, lugar para pet, em frente ao shopping. Foram entregues mais de 80 casas. Aí, Cotia, você tem que se planejar. Eu escutei e tal, caiu a ficha, não demora. Pega a bênção já, entendeu? Já pensa, poxa, eu quero, já determina, eu vou conseguir. E já toma a atitude e efetiva. Entre em contato, olha aqui o nosso QR Code. Os nossos profissionais, corretores de plantão, estão lá para te atender. Até também via Zoom. Eu quero as informações. Tem como me mostrar aí pelo celular, via Zoom. Tem o decorado, tá? Agora, gente, para essa fase, se eu não me engano, só duas unidades. Mas para 2026, tá?
você já começa a se programar. Eu já tenho as minhas aí. É isso mesmo. Fala, Cristina, aqui é a Rede Gospel, certo. Os valores, 2 dormitórios, 3 dormitórios, tá certo. Para 2027 também. Já vai programando, tá bom? Porque a vida é dura para quem é mole. Você não tem que sonhar, você tem que realizar. Nos vemos lá? No Paradise. Olha aí, essa nova fase já teve o Encantada, que foram entregues todas as unidades. Se eu não me engano, no Encantado, eu acho que tem só 5 unidades. No Encantada. No Paradise, essas 2. E para a nova fase de 2026, já tá assim, Isso, voando, todo mundo comprando. Gente, 600 árvores, 2 lagos, áreas de lazer, para pet, para horta, para tudo. Vamos para lá. A gente volta, que a gente tem muito o que falar ainda. Tá gostoso o programa, não tá? Você com a gente com você. Nós somos a Rede Gospel de Comunicação. Aqui nós estamos perto de você e temos tudo que você precisa. Vem com a gente, já voltamos.